Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, aproveitando que estamos em pé, eu gostaria de fazer uma leitura com os irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo escolhido pelo grupo aniversariante, Salmos 22, e também os irmãos abrissem vossas Bíblias em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 35. Eu gostaria de fazer uma leitura alternada e correspondente, e os irmãos poderão acompanhar mediante esses dois textos. Salmos 22 e 16, parte B, diz assim: Transpassaram minhas mãos e meus pés. Mateus 27, 35, parte A. E aconteceu que após sua crucificação. Salmos 22, 18 diz: Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Mateus 27, 35, parte B diz: Repartiram as vestes dele, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitaram sortes. 22, 7 e 8 diz: Ridicularizaram-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançam insultos contra mim, dizendo: Volte-se para o Senhor, que Ele o livre, salve-o se é que lhe quer bem. Em Mateus 27, 39 e 43, parte A diz: E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem. Em Salmos 22, versículo 1 diz: meu Deus, por que me desamparastes? Em Mateus 27, 46 diz: E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E Salmos 22, versículo 27 diz: Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Poder assentar, meus irmãos. Muito obrigado. Louva a Deus por esta rica oportunidade, que é o Senhor quem abre porta para nós. Temos o privilégio de pregar a sua palavra, porque não somos merecedores, mas Ele é quem nos escolhe mediante a sua soberania. Louva a Deus pela vida do irmão Leandro, a irmã Luciana, são os coordenadores desse lindo departamento, grupo Adoração. Deus abençoe vocês, já são meus amigos, né? Como o pastor falou, nós estamos entre irmãos. Eu estou entre irmãos, estou na minha casa, estou na minha congregação, e vocês me conhecem e eu vos conheço. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Queridos irmãos, louvo a Deus também pela vida do nosso pastor Wilson e pela confiança, pastor, pela confiança de nós estarmos aqui nesta noite para pregar a palavra de Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um salmo maravilhoso. O Salmo 22, irmãos, o seu escritor é Davi. E como nós vemos aqui em Mateus 27, versículo 35, o escritor, o evangelista Mateus, ele vai nomear e chamar Davi de profeta. E verdadeiramente Davi era um profeta, além também de ter sido rei. Davi foi um profeta. E neste Salmo, capítulo 22, Davi ele profetiza de forma maravilhosa sobre o Cordeiro, a paixão de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, a sua crucificação. Martinho Lutero dizia que este salmo ele é um tipo de pedra preciosa entre os salmos, dada a sua profundidade, dado a sua magnífica perfeição em seus oráculos. Os oráculos proferidos por Davi neste Salmo 22 são de uma precisão, irmãos, fenomenal. Nós vimos aqui nesta leitura correspondente que eu vi, que da forma como Davi profetizou, se cumpriu na crucificação de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, entre os expoentes da teologia, este salmo é conhecido como o Salmo da Cruz. Repita comigo, irmão, por favor. Diga assim: o salmo da cruz. Aleluia, glória a Jesus. Este salmo é chamado o Salmo da Cruz, irmãos, porque exatamente Eusébio de Cesareia, tanto como tantos outros, mas eu achei lindo a frase que ele usava,
Ele dizia que este salmo, ele é uma verdadeira profecia sobre a paixão de Cristo. Ele é uma profecia profunda e maravilhosa sobre a paixão de Cristo, sobre a crucificação do nosso Mestre, Senhor e Salvador. Irmãos, meditando nesta palavra, veio ao nosso coração, estudando um versículo que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Este versículo, irmãos, ele arremata de forma maravilhosa a mensagem que o salmista Davi, neste Salmo 22, ele expõe para nós. 1 Pedro 1,11 diz assim: os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhe havia de seguir. Os sofrimentos que a Cristo havia de vir, e a glória que se lhe havia de seguir. Nós sabemos, irmãos, que a crucificação de Cristo foi um dos momentos mais dolorosos da história da humanidade, porque a crucificação de Cristo, ela teve sofrimentos em vários níveis, em vários âmbitos, e nesta noite eu quero meditar com os irmãos sobre exatamente esta crucificação de Cristo. Irmãos, quando nós meditamos neste salmo, quando nós somos expostos às palavras deste salmo, nós precisamos, em primeiro lugar, rogar ao Espírito Santo de Deus, suplicar ao Espírito Santo de Deus, que Ele nos torne capazes de sermos afetados pelos sofrimentos de Cristo. Aleluia! Não adianta nós somente conhecermos quais foram os sofrimentos de Cristo. A paz do Senhor, irmão Paulo, prazer rever o Senhor. Mas não adianta nós somente reconhecermos de cor e salteado quais foram os sofrimentos de Cristo. Mas muito mais do que conhecer quais foram os sofrimentos de Cristo, nós precisamos ser afetados, impactados pela cruz de Cristo. Impactados pelo sofrimento do nosso Senhor e Salvador na cruz do Calvário. Ao conhecer os sofrimentos de Cristo na cruz do Calvário, ao sermos expostos à mensagem deste Salmos 22, nós precisamos ser constrangidos pela nossa insuficiente gratidão a Cristo pelo que Ele fez por nós. Aleluia! Nós precisamos ir às lágrimas, irmãos, pelo amor abnegado do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia! Mas principalmente, aleluia, nós precisamos experimentar os resultados e reflexos poderosos destes sofrimentos. Aleluia! Porque os sofrimentos de Cristo, eles produziram e produzem resultados magníficos, resultados poderosos, resultados gloriosos. Aleluia! E os resultados destes sofrimentos estão disponíveis a cada um de nós. Estão disponíveis a toda a humanidade. Aleluia! Glória a Jesus. Irmãos, neste Salmo 22, neste Salmo de Davi, há principalmente dois grandes temas neste capítulo. Em primeiro lugar, o salmista nos revela o sofrimento solitário que Cristo padeceu no altar do sacrifício, chamado Monte Caveira ou Gólgota. Em segundo plano, irmãos, e este primeiro plano está registrado do versículo 21, do versículo 1 ao versículo 21, do versículo 22 ao versículo 31, o salmista nos apresenta a alegria do vitorioso ao enxergar no meio da angústia o seu triunfo. Aleluia, glória a Jesus. Cristo foi vitorioso, irmãos. Cristo foi triunfante. A cruz do Calvário não parou o nosso Senhor. A cruz do Calvário não parou o nosso Senhor, mas através da cruz, Ele venceu a cruz para nos fazer também vitoriosos e para que nós pudéssemos receber aquilo que eu e você não poderíamos alcançar por conta própria. Glória a Jesus. Irmãos,
neste primeiro tema, neste primeiro movimento da profecia davídica, da profecia de Davi, neste Salmo 22, nós vemos Davi, através do Espírito Santo, escancarar para nós os terrores tenebrosos da cruz de Cristo, as angústias intensas que Cristo padeceu, as dores esfacelantes que mataram, que sorrupiaram nosso Senhor, que esfacelaram nosso Senhor, que açoitaram nosso Senhor. O salmista nos apresenta Cristo padecendo em nosso lugar. E eu acho lindo, irmãos, que o teólogo, o grande reformador Martinho Lutero, enquanto ele meditava neste salmo, ele dizia que este salmo deve ser para nós altamente estimado por todos nós que já sofremos algum tipo de tentação por causa da fé, ou então passamos por conflitos espirituais. Quem de nós não sofre tentação ou não passa por conflito? Quem de nós não sofre nesta terra? Portanto, este salmo, irmãos, ele é para nós algo que deve ser estimulante para as nossas vidas, que deve ser para nós como refrigério. Porque, irmãos, os sofrimentos de Cristo, ele não devem ser esquecidos por nós em nenhum momento da nossa caminhada cristã. Nós nunca devemos nos esquecer da cruz de Cristo, pois em nenhum momento, quando Jesus estava sofrendo, ele se furtou de padecer humanamente, irmãos, apesar de ser Deus. Mas Jesus não usou do seu poder como Deus para se furtar dos sofrimentos. Não, irmãos, ele se deixou padecer, ele se entregou aos sofrimentos, irmãos. Cristo não se negou a sofrer pela humanidade perdida, humanidade pecadora, humanidade sem merecimento, mas Cristo quis, irmãos, é amor abnegado, é amor com entrega total. Cristo não teve reserva na sua encarnação. O apóstolo Paulo diz que ele se despiu da sua glória, ele tirou o manto de majestade, ele tirou o seu manto de poder, de glória, da divindade. Ele continuou sendo Deus, mas o manto da glória ele se despiu por amor de mim e por amor de você, para nos prover a tão gloriosa salvação. Aleluia. Irmãos, e o que é lindo, e é tão lindo, irmãos, meditarmos nisso e entendermos essa verdade, que Cristo, ele padece humanamente, ele padece como eu e você, aleluia, mesmo sendo Deus, mas ele se deixa padecer. Irmãos, em Hebreus capítulo 4, versículo 14, é um versículo muito conhecido, todos nós conhecemos, e eu gostaria, dentro desta mensagem, parafrasear este versículo com vocês. E eu gostaria de ler Hebreus 4 e 14 da seguinte forma com vocês. Da seguinte forma: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se dos nossos sofrimentos, mas temos o sacerdote supremo que a nossa semelhança sofreu de todas as formas, porém sem pecado. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. O escritor aos Hebreus nos traz essa maravilhosa revelação, que o nosso sumo sacerdote, ele não é um sumo sacerdote igual ao da antiga aliança, que fazia sacrifício por outrem sem entender o pecado, sem entender a dor, sem conhecer os sofrimentos daquele que estava, por quem ele estava sofrendo, oferecendo sacrifício. Não, irmãos, o nosso sumo sacerdote é um sumo sacerdote pessoal, relacional. Ele conhece o teu sofrimento, ele conhece a tua dor. Quando ele intercede por mim, por você, ele está sentindo a totalidade do nosso sofrimento, ele está percebendo tudo que nós estamos sentindo. Por isso que Jesus é capaz de interceder por nós de maneira gloriosa, muito mais do que qualquer um de nós podemos pedir a Deus por nós mesmos, irmãos.
Cristo intercede por mim e por você, muito melhor do que você ora por você mesmo. Aleluia. É lindo demais, irmão Sóstenes. Cristo, Ele conhece, Ele sente os nossos sofrimentos na mesma intensidade que nós sentimos. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, em primeiro lugar, nós vemos o salmista nos revelar os sofrimentos de Cristo no aspecto existencial. Diga comigo, dor existencial. Irmãos, em Cristo na cruz, Cristo na crucificação, Ele padeceu terrível dor existencial. E nós vemos esta verdade, pastor Wilson, em Salmos 22:1, quando o salmista profetiza através do Espírito Santo o brado de Cristo na cruz do Calvário. E Cristo grita e brada em alta voz e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Profunda solidão, irmãos. Profundo desamparo. Desamparo ocasionado pelos nossos pecados. Desamparo ocasionado porque a minha e a sua transgressão estava sobre ele. Aleluia. E ele padeceu pelos pecados de toda a humanidade. E por isso ele esteve em solidão. Ele foi abandonado. Irmãos, não obstante, nós entendemos e aprendemos através da palavra que Cristo brada em alta voz, clamando por Deus e perguntando sobre o seu desamparo. Nós vemos em Isaías capítulo 53, versículo 7, quando o profeta diz que Jesus, ele foi como ovelha muda diante do seu tosquiador, e ele não abriu a sua boca. No primeiro momento, irmãos, parece até uma contradição. O profeta dizer de Isaías que Jesus não abriu a boca diante do tosquiador, e Davi profetizar que ele vai bradar em alta voz, assim como vemos os evangelistas dizerem e narrarem. Mas não é uma contradição, irmãos. São momentos diferentes da paixão de Cristo. Quando o profeta Isaías fala que ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca, nós vamos ver no trajeto do seu julgamento. Isaías está falando do julgamento de Cristo. Você não vê Cristo se defendendo no seu julgamento. Você não vê Cristo argumentando para não ir para a cruz. Você não vê Cristo argumentando em defesa própria. Você não vê Cristo argumentando sobre a sua inocência, irmãos. Não, ele se mantém calado. Ele se deixa de forma proposital. Ele não se defende das acusações. Aleluia. Cristo se deixa ir para a cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Jesus. Mas, irmãos, nós aprendemos com Cristo que apesar dele se deixar padecer, deixar levá-lo para a cruz do Calvário, para que ele fosse morto, diante do sofrimento, irmãos, Cristo não mascarou as suas emoções. Diante dos sofrimentos, em grande agonia, nós vemos o evangelista narrar, em Mateus 27, versículo 46 e 50, que Jesus bradou em alta voz. Aleluia. Jesus bradou em alta voz, irmãos, diante da dor e da agonia. Ele foi fiel aos seus sentimentos. Jesus foi verdadeiro às suas emoções. Ele bradou, ele gritou, irmãos. E aqui eu faço uma aplicação para as nossas vidas. Eu e você, irmãos, não somos super-homens e super-mulheres. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós estamos sujeitos aos sofrimentos. Nós estamos sujeitos às tempestades, irmãos.
E nós precisamos, ao exemplo de Cristo, diante do sofrimento, se permitir chorar. Diante do sofrimento, não mascarar nossas emoções, mas demonstrar realmente o que estamos vivendo. Sermos verdadeiros conosco e com quem está ao nosso redor. Sigamos o exemplo de Cristo. Não tenhamos vergonha da nossa humanidade, porque o próprio Jesus não teve vergonha da sua humanidade. Jesus demonstrou quando estava sofrendo. Jesus bradou em agonia. E eu e você, diante do sofrimento, também precisamos nos permitir, se permitir chorar. Mas, irmãos, o salmista, ele somente não nos deixa com o exemplo dos brados de Cristo diante da dor e da agonia. Mas no Salmo 22, versículo 3, 4 e 5, você pode ver na sua Bíblia, o salmista nos apresenta o princípio pelo qual Jesus venceu a dor e a agonia. E este princípio precisa ser aplicado em nossas vidas. Nós vemos, nestes versículos 3, 4 e 5, o salmista nos mostrando e demonstrando para nós que em meio ao sofrimento, ele glorifica a Deus. Ele lembra que vale a pena confiar em Deus, pois Deus tem livrado os seus antepassados. Ele vai lembrar que os seus antepassados confiaram em Deus e não ficaram decepcionados. O salmista vai nos ensinar, e nós, olhando para a cruz de Cristo, irmãos, precisamos aprender que quando passamos pelo sofrimento, o princípio é glorificar a Deus e confiar nele. Você pode chorar, mas glorifique a Deus e confie em Deus. Você pode até gritar, mas glorifique a Deus e confie em Deus. Você é humano, eu e você sofre. A gente sofre mesmo diante do sofrimento, mas a gente sofre seguindo o exemplo de Cristo, glorificando a Deus e confiando em Deus, glorificando a Deus e confiando em Deus, porque sabemos que Ele não irá nos decepcionar. Aleluia. É glorificar a Deus e confiar nele. Aleluia. Em segundo lugar, nós vemos Cristo padecer a dor moral, irmãos. Jesus padeceu desprezo. Jesus padeceu reprovação dos homens. Nos versículos 6 a 8 do Salmo 22, nós vemos o salmista descrever as aflições morais que Jesus padeceu. Jesus foi alvo de zombaria, foi alvo de escárnios, de ironia. Essa foi a atitude da multidão que estava ao redor de Jesus. Eles afrontaram Jesus naquilo que Jesus pregou, naquilo que Jesus viveu, em suas palavras, no seu ministério. Os irmãos lembram e vejam que ele diz assim: ele confiou no Senhor. Que Deus o livre. Ele não confiou em Deus? Que o Deus que ele confia salve-o dessa cruz. Eles zombam de Jesus. Eles zombam, eles afetam a moral de Jesus. Eles afrontam a Jesus. Mas, irmãos, em meio a este grande sofrimento que Jesus padece também no aspecto da moral, nós aprendemos com o salmista outro maravilhoso princípio. O salmista aplica o princípio registrado pelo profeta Jeremias 3:21, quando o profeta diz: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Aleluia. Quero lembrar do que pode me dar esperança. No versículo 9 e no versículo 10, o salmista vai trazer à memória todo o sustento de Deus perante a sua vida. O salmista, ele vai reviver o que Deus tem feito por ele durante toda a sua vida. No versículo 9 e 10, o salmista vai lembrar que Deus tem sustentado ele desde o ventre da sua mãe. O salmista vai lembrar o valor que possui diante de Deus, e que apesar de estar sofrendo afrontas, mas
Deus nos valoriza em detrimento do valor de outros seres humanos. O nosso valor, irmãos, está em Deus. É Deus quem nos valoriza. É Deus quem cuida de nós. Nós não precisamos dos elogios dos outros para termos uma autoestima elevada. Nós precisamos saber e entender que o Deus Supremo, o Senhor das nossas vidas, Ele nos ama, Ele nos valoriza, Ele tem interesse por você. Não busque ter a sua autoestima elevada pelos elogios de outros, mas busque em Deus. Saiba que Deus te estima, Deus cuida de você, Deus honra você, Deus tem interesse por você, Deus valoriza você, irmãos. O mal da nossa época, irmãos, é que nós estamos buscando elogios de outrem. Nós estamos buscando afirmação em outras pessoas, afirmação em cargos, afirmação em nomes, em títulos. Não, irmãos, a nossa afirmação está em sermos filhos de Deus, salvos por intermédio da cruz de Cristo. É nisso que consiste a nossa afirmação como seres humanos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, mas em terceiro lugar, nós vemos também os sofrimentos físicos de Cristo. Dos versículos 12 a 17, o salmista vai narrar os terríveis sofrimentos físicos que Jesus passou, as agonias físicas da sua crucificação. Aleluia. Mas, irmãos, glória a Jesus. A partir do versículo 22, irmãos, aleluia, há uma transição maravilhosa, há uma mudança de cenário estupenda, gloriosa, e qualquer adjetivo que você possa encontrar, aleluia. A partir do versículo 22, irmãos, nós vamos ver a escuridão do Calvário se dissipando, aleluia. A partir do versículo 22, nós vamos ver a tempestade horrível mudando para uma calmaria agradável, aleluia. A partir do versículo 22, nós vamos ver as dores e as agonias da alma do nosso Salvador, dando lugar a uma satisfação e alegria indizível, incomensurável, aleluia. A partir do versículo 22, a história muda, o cenário muda, aleluia. As trevas se dissipam, aleluia. Oh, glória a Jesus. Em Isaías capítulo 53 e versículo 11, o profeta nos dá uma revelação maravilhosa sobre os sofrimentos de Cristo, sobre a sua paixão, e ele diz: logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito, aleluia. Glória a Jesus. Quando Cristo olha para o resultado da sua obra na cruz do Calvário, oh, como ele fica satisfeito, aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, no versículo 22, nós vemos Cristo se alegrar com a sua igreja, a sua noiva. Nós vemos Cristo prometer que vai anunciar, declarar o nosso nome diante de uma grande congregação, diante de uma grande assembleia. Cristo, a partir do versículo 22, ele vai se apresentar como Cristo vitorioso, o Cristo ressurreto, o Cristo que é o nosso irmão mais velho, o qual cuida de nós, supre as nossas necessidades, espera que os nossos desejos sejam em direção a Ele, e que nós estejamos dispostos a deixar que Ele governe as nossas vidas, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Do versículo 22 ao versículo 23, nós vemos Jesus, o profeta, através do Espírito Santo, profetizar um ato. Ele vislumbra, irmãos, um grande ato comunitário de adoração. Ele vislumbra um grande local onde todos estarão testemunhando, onde as multidões anunciarão os atos de justiça de Jesus, em que os lábios não poderão conter de tanto declarar sobre Jesus, sobre os seus feitos, em que nós iremos adorar, em que haverá a proclamação da justiça de Deus, da fidelidade de Deus, da salvação de Deus, irmãos. Mas glória a Deus, que nós hoje já estamos cumprindo
esta verdade. Esta profecia já está sendo cumprida em parte através das nossas vidas. Através da evangelização, através da proclamação do Evangelho, nós estamos anunciando os atos de justiça de Cristo. Nós estamos declarando o que Cristo fez, o propósito de Cristo, a intenção de Cristo para com a humanidade. A proclamação do Evangelho pela igreja não é apenas um cronograma que a igreja tem que cumprir, não é apenas uma técnica ou uma expressão, não, ela é a expressão total e maravilhosa da ação misericordiosa e transformadora do nosso Senhor e Salvador, aleluia. Quando eu e você proclamam o Evangelho, nós estamos levando a cruz de Cristo para as pessoas. Nós estamos levando a cruz de Cristo para as vidas, a paixão de Cristo, os resultados que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, eu estou encerrando. É o último tópico, meu pastor. Do versículo 27 ao versículo 31. O tema específico da festa. Aleluia. Nestes versículos, irmãos, nós vemos o oráculo de Davi nos demonstrando e apontando para uma redenção que foi e que é planejada para toda a humanidade. Ele aponta para uma salvação total de toda a humanidade. Agora, só terão acesso a esta salvação que foi planejada para todos aqueles que se converterem, aqueles que se renderem à cruz de Cristo, aqueles que se renderem aos pés da cruz, aqueles que conhecerem e crerem na loucura desta pregação, entendendo que pode ser loucura para os que perecem, mas para os que creem é vida eterna, é salvação, é perdão de pecados, é redenção, é libertação, aleluia. Glória a Jesus. Nós temos aqui, irmãos, a partir do versículo 27 ao 31, um vislumbre do reino messiânico, aleluia. Do reino em que o Messias terá o cetro total em suas mãos de tudo que diz respeito ao cosmos, ao universo, de tudo que foi criado. Jesus é soberano. E hoje a Bíblia diz que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Mas ainda Ele não tomou a direção de tudo na terra. Ainda Satanás, Ele mesmo chama Satanás de o Deus deste século. E Ele diz que Satanás rege este século. Mas chegará um dia em que Jesus tomará todo o cetro e reinará com gloriosa glória e justiça sobre toda a humanidade. É o reino total da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, o salmista, ele quer nos apresentar através do Espírito Santo que um dia a adoração e a sujeição ao Messias será universal e incluirá o mundo inteiro. Aleluia. Não haverá uma família das nações que não se dobrem e não reconheça a soberania de Cristo Jesus. Não haverá um rei, um príncipe, quem quer que seja, que não se dobre perante o senhorio de Cristo Jesus. Aleluia. E para encerrar, em Filipenses capítulo 1, versículo 10 e 11, o Espírito Santo ratifica esta profecia de Davi, através da boca do apóstolo Paulo. E o Espírito Santo diz: para que ao nome de Jesus, aleluia, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, aleluia.
Com a permissão do nosso pastor, irmãos, por favor, fiquem em pé junto comigo. Aleluia, glória a Jesus. Está profetizado, mesmo antes, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, pelo profeta Davi, que um dia, aleluia, todo joelho irá se dobrar e toda língua confessará Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu digo a você, querido amigo, aleluia, glória a Jesus, é melhor você se dobrar hoje. É melhor você confessar a Jesus como Senhor e Salvador hoje. Não deixe para o milênio, não deixe para a última hora, porque lá você pode confessar a Jesus, mas não com a alegria que a igreja vai ter. Não com a mesma alegria que nós teremos. Nós estaremos confessando a Cristo, mas já em harmonia com Ele, com salvos em Cristo, redimidos, semelhantes a Ele. Nós não estaremos em condenação, mas nós estaremos com vida eterna. Portanto, eu te convido, amigo, aleluia, nesta noite, diante da palavra que nós ouvimos, diante dos sofrimentos que Cristo padeceu da cruz do Calvário, diante dos sofrimentos que Ele mesmo se entregou para sofrer por nós, por mim e por você, eu te convido nesta noite a confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Amigo ouvinte, nesta noite, aleluia, eu te convido a você dobrar o seu joelho perante o único e suficiente Salvador. Eu te convido a você confessar com a sua língua que Jesus é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Que Jesus é Salvador, que Jesus é Redentor, que Jesus é resgatador, é perdoador e que Jesus te ama e tem interesse pela tua vida.